E aí, Belo Horizonte, Minas Gerais, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes e esse é o espaço onde eu falo em defesa de uma outra educação escolar para o Brasil, assim como uma outra educação política e também de comportamento. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o debate da Band feito ontem sobre a disputa eleitoral de Belo Horizonte. Inicialmente, eu gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Primeiramente, seja muito bem-vindo a esse espaço em defesa de uma outra educação e também uma outra postura política. E se inscreva aí no canal e ative as notificações, assim você faz parte aqui desse time em defesa de uma outra educação para o Brasil. E também você fica sabendo, comunicado assim, que eu subo um vídeo aqui no YouTube para você dar aquela audiência sobre um conteúdo sempre feito de qualidade aqui no canal. Dito isso, eu gostaria de lembrar aqui que o debate da Band foi completamente diferenciado em função do Covid-19, da pandemia. Para adotar as medidas de segurança, né, eles mudaram completamente a estrutura do debate. E dando sequência, né, a essa análise do debate, eu gostaria de falar sobre o formato. O formato do debate da Band, por mais que ela se esforce em ser a primeira a fazer os debates desde quando voltou às eleições, ela precisa de mudar urgentemente o formato do debate feito ontem, porque está extremamente engessado, está muito robotizado. A fala insistente, sistemática, repetitiva, robotizada da Inácia, aquele tempo de fala poderia ser convertido para fala de candidatos que automaticamente seriam falas de propostas. Então eu achei esse modelo muito redundante, muito atrasado, ele já não corresponde mais às dinâmicas políticas do país de hoje. Ele precisa de ser mais leve, mais solto, mais fluido. Outra coisa que eu gostaria de falar, além da inclinação dos candidatos ao governo Bolsonaro, que isso daí é uma coisa normal dentro da democracia, outra coisa a ser dita a respeito do debate, antes de começar a falar sobre as questões das ideias, que é o que me trouxe aqui, né, na verdade, é falar sobre a inclinação dos candidatos ao governo Bolsonaro. Isso é muito comum, porque o presidente ele exerce uma influência, querendo ou não, nas disputas abaixo da União, né? E também comentar o nível dos democratas que discutiram ontem, o clima republicano de respeito e também por estar relacionado às ideias e às necessidades da cidade. O debate foi de grande nível. Inicialmente, para falar aí a respeito das questões das ideias e das necessidades da cidade, é preciso falar sobre a ausência do Calil no debate de ontem. E isso em função do conjunto de tragédia que hoje se resume à cidade de Belo Horizonte. Ele segue o péssimo exemplo do presidente Bolsonaro de não ter participado do processo eleitoral, de não ter ido aos debates. E a primeira das falas que eu colhi para fazer essa pauta foi a da Luísa Barreto, do Fabiano Caseca e do João Vitor Xavier em relação à educação de Belo Horizonte, a queda da educação de Belo Horizonte, a piora do IDEB de Belo Horizonte. Como pode uma cidade tão rica como Belo Horizonte ter tido esse atraso aí no IDEB? Não faz muito sentido. A situação da educação em Belo Horizonte é problemática, catastrófica. A gente tem 55 mil analfabetos. Isso é um escândalo para o tamanho do orçamento de Belo Horizonte, uma das capitais mais ricas do país. E surgiu aí a necessidade de se fazer reformas aí dentro do ensino municipal em função aí de Belo Horizonte ter o pior IDEB entre todas as capitais, ter aqui dentro do estado de Minas Gerais. Eu já ia falar estado de Belo Horizonte, esse estado de Minas Gerais, a república aqui do pão de queijo. 478 cidades dentro do interior de Minas tem um IDEB melhor do que o IDEB de Belo Horizonte. Isso é um escândalo. E a gestão do Calil na educação foi catastrófica. Ele atropelou o Conselho Municipal de Educação, ele acabou com o tempo integral do ensino
e houve aí a necessidade aí também de melhorar o desempenho do IDEB, de ampliar bibliotecas, de abolir o analfabetismo. É claro que os bolsominions sempre vêm com aquela mesma ladainha da escola cívico-militar. O Brasil, ele não precisa disso. Aliás, é através das escolas cívicos militares e todas as escolas que são financiadas com dinheiro público e não estão voltadas para a educação básica, como as escolas de governo, as escolas legislativas, as escolas judiciárias, é que fomentam a desigualdade na educação no Brasil. E também, por falar nisso, as escolas federais, elas possuem resultados bem melhores que as escolas cívicos militares e têm um custo de relação aluno-gasto bem menor e muito mais eficiente do que os dados da escola cívico-militar. Então, hoje a escola cívico-militar surgiu aí como uma panaceia dos problemas da educação brasileira e elas não representam solução, muito pelo contrário, elas são parte do problema, porque elas, em outra ponta, ajudam aí a desigualdade da educação. O Nilmário, ele teve ali os momentos de arrobos, de saudade ali da gestão do Patrus Ananias, porque muito do debate ali foi girado em torno de políticas públicas que foram discutidas e planejadas na gestão do Patrus Ananias. É uma boa gestão? Foi sim, mas no aspecto educacional não, porque ela seguiu a lógica, a tendência da reforma do Paulo Freire feita no sistema de ensino em São Paulo, em que colocou a aprovação continuada de uma forma, vamos dizer, muito solta, né, e que acabou gerando aí uma catástrofe na educação de Belo Horizonte, porque fez com que o sistema de ensino aprovasse por aprovar, retirava ali o boletim do controle dos pais, né? Não tinha mais esse boletim por conta do fim da distribuição dos boletins dentro do sistema de ensino de Belo Horizonte. A educação do Patrus Ananias fez com que Belo Horizonte voltasse para trás, seguindo esse modelo aí da reforma do Paulo Freire feita em São Paulo, desse sistema de aprovação continuada feita nas coxas, porque dentro da Lei de Diretrizes e Bases há ali pressupostos que deveriam prevalecer na recuperação desse aluno e que esse aluno alcance também um determinado percentual de habilidades e competências, o que não é feito. Tudo é feito aí aos cocos, né, na educação pública. E graças ao Márcio Lacerda, ele conseguiu reorganizar o sistema de ensino de Belo Horizonte, retornando o controle do boletim aí para os pais, retirando a aprovação continuada da forma como estava, abolindo a escola plural e, infelizmente, o próprio Calil jogou os esforços e resultados da gestão do Márcio Lacerda na educação, que gerou resultados no IDEB, fora, no lixo. E, infelizmente, né, a situação da educação em Belo Horizonte é completamente deplorável. Agora, falando sobre emprego e renda. A cidade de Belo Horizonte teve 15 mil empresas fechadas e mais de 150 mil empregos perdidos. Ela foi considerada ali pelos candidatos uma inimiga dos empreendedores. É preciso retomar a economia, os empregos da cidade, que anda sem obras, sem infraestrutura, sem diálogos com os empregadores, praticando o imposto aí mais alto que as cidades vizinhas. Não trouxe novos empreendimentos para Belo Horizonte, não foi em busca aí de novos negócios para Belo Horizonte. A cidade ela teve muitas perdas de oportunidade pela situação que ela se colocou aí dentro, não se comportou aí como uma capital dentro de uma região metropolitana, porque não fez integração, não atraiu investimentos. Em outras áreas a cidade ela perde aí oportunidades de negócio, dinheiro, de empregos, porque ela não é uma cidade digital, não é uma cidade onde a tecnologia gira em torno do benefício da população. A cidade vai muito mal no setor da tecnologia, é uma inimiga da internet e precisa ser uma cidade menos burocratizada. A condição socioeconômica da cidade já não vinha muito bem, já antes da posse do Calil, em função de perdas econômicas e sociais causadas pela crise da nova matriz econômica da Dilma Rousseff, que jogou o Brasil aí
no aventurismo. Isso fez aí com que essas perdas trouxessem impactos na geração de renda, no emprego, aumentando a nossa desigualdade, a nossa pobreza e dificultando ainda mais a situação socioeconômica dos belo-horizontinos, principalmente aqueles que moram na periferia. Isso daí desconsiderando todo o alvoroço social causado pela pandemia da Covid-19. A situação de Belo Horizonte é preciso de ser revista na questão tributária para se criar um ambiente de negócios favorável para atrair investimentos na cidade e melhorar a questão da geração do emprego e renda. Quanto às questões da mobilidade, o trânsito em Belo Horizonte é um dos trânsitos mais lentos do país. Tem um ônibus mais lento do país, tem ali uma rotina de pessoas presas no tráfego em função aí, de um lugar onde poderiam estar gastando melhor esse tempo aí nas suas vidas. Preciso ver também a questão dos barões do transporte público. Esses aí, eles não deixam a ideia do metrô andar para frente aqui no Belo Horizonte. Infelizmente, eles fazem o domínio de um direito público, que é o transporte, de um direito constitucional. Então, é preciso mexer aí nos interesses dos donos dos transportes, né, para começar a resolver as questões dos problemas. A qualidade do transporte público em Belo Horizonte é deplorável. Os ônibus são precários, ruins, são poucos ônibus que circulam. Aqui no Brasil, os ônibus não têm cobradores, são ruins, não tem Wi-Fi. Um dos maiores escândalos é entender aqui o transporte dentro da cidade de Belo Horizonte como um item de infraestrutura, como um item econômico. No lugar dele gerar emprego, ele gera desemprego, porque para se colocar os lucros exorbitantes dos donos das empresas, eles reduziram aqui o quadro dos funcionários, retirando os cobradores dos ônibus, aumentando o desemprego na cidade. Então, em muitos lugares no mundo onde o transporte, como um item de infraestrutura, gerador de emprego, ele ajuda na economia. Aqui, em função dos barões do transporte, na cidade de Belo Horizonte, como em outras cidades no Brasil, eles fazem o que querem e desempregam no lugar aí de ser um setor da economia gerador de emprego, gerador de riqueza. No Brasil e no corporativismo, nessas corporações que fazem do Estado, no meio ali do direito constitucional do transporte, uma sanguessuga em que vampiriza, né, esse direito, e eles fazem absolutamente o que querem. Então, no lugar aí de um item da infraestrutura gerar emprego, eles desempregam. Então, assim, o Brasil, ele precisa de compreender que o transporte, como um item da economia, ele é gerador de riquezas, né? 12% do PIB brasileiro se dá em função do transporte. Então ele tem uma importância na geração de riqueza, na geração de empregos e fazendo a roda da economia girar. Aí você imagina o Brasil nessa situação de desemprego calamitosa e dentro das cidades os poderosos do transporte, os barões do transporte, resolveram não colaborar dentro desse sistema aí de criação de empregos. E nesse momento eles aí desempregam no lugar de gerar emprego. Então o Brasil, ele tem, além das suas idiosincrasias, das suas vicissitudes, a gente tem aqui peculiaridades em que o poder econômico fala bem mais do que, vamos dizer, o poder, o benefício completo da população. E enquanto os baronatos do trânsito aqui resolvem em não empregar, em gerar desemprego, no restante do mundo o setor do transporte, como item de infraestrutura, emprega. Então é preciso, né, enfrentar aí os empresários dos ônibus, e tendo aí o prefeito Calil, que dizia que iria abrir a caixa preta da BH Trans, muito pelo contrário, serviu, né, aos interesses dos barões do transporte público. Deu 40 bilhões de reais para os empresários de ônibus, né, fazerem o que eles querem, e também a gente também tem que levantar o salvo-conduto que a justiça vai dando para esses poderosos. Então é preciso que, além de corrigir todos esses problemas aí da precariedade do transporte, do fato de que os barões
do transporte atrapalha a situação do metrô avançar em Belo Horizonte, é preciso que eles aí recontratem os cobradores para que, né, diminua o desemprego na cidade. A saúde do prefeito Calil foi uma tragédia, né? Dá para se ter a noção aí dos postos de saúde esvaziados, na falta de remédio, na má gestão da pandemia, na falta de previsibilidade, no uso da máquina pública para fazer aquilo que ele gostaria. Eu percebi um certo, vamos dizer, populismo periférico, porque muito foi falado em nome das periferias, em nome de uma gestão em colaboração com as periferias, sendo que só em Belo Horizonte existem 200 favelas, 400 mil pessoas moram na periferia de Belo Horizonte. E eu acho, assim, muito, vamos dizer, um populismo periférico, como parte das soluções da periferia são construídas por pessoas de fora da periferia, e isso é um grande problema. Aí é claro que foi falado sobre inúmeros outros assuntos que não dá para abordar aqui, a questão das chuvas, do deslizamento, do esvaziamento das regionais, da piora nos serviços públicos, na prefeitura que gasta excessivamente mal, que gasta muito com publicidade e também tem gastos excessivos que fogem do controle do orçamento. E outras coisas que foram faladas também que eu achei muito interessante na questão da renda social, de como financiar essa renda social para que essa renda mude a dinâmica da economia na cidade, que a renda na periferia movimente o comércio e com isso gere emprego, faça a roda da economia na cidade girar. Só que para isso acontecer, principalmente é necessário mexer nas estruturas de privilégio. Infelizmente, o Belo Horizontino ele é refém de uma classe dominante do atraso, que quer o Estado raquítico para os pobres e musculoso para os ricos e poderosos. Então é necessário corrigir distorções na estrutura da cidade, para alterar a dinâmica da renda, para que a renda fomente o comércio, fomente o emprego, gere aí, faça com que a roda da economia gire e faça aí uma cidade melhor, mais colaborativa, com uma economia que dinamiza mesmo, com mais de 120 anos de organização, de administração, nunca foi administrada por uma mulher, e é nisso daí que eu vou focar a eleição para prefeito dentro de Belo Horizonte. O meu voto é um voto para a mulher. Então com isso eu termino aqui um vídeo aqui sobre o primeiro debate da eleição em Belo Horizonte. Espero contribuir aí com um debate e a gente poder aí encarar a situação da disputa eleitoral em Belo Horizonte sob uma nova perspectiva de uma outra educação política, né? E juntos aí a gente vai construindo aí o nosso trabalho aqui em torno dessa construção de uma outra educação política, educacional, de comportamento para os brasileiros. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva já, é rapidinho. Aproveita e ative as notificações, porque assim vocês se alinham aqui esse time em defesa da educação básica. A gente se encontra em outros vídeos. Até mais. Obrigado por assistir até aqui.